Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, hoje, o domingo, o dia do Senhor, nós vamos meditar na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, seus 2 primeiros versos, dando continuidade à nossa exposição dessa epístola. Diz assim o texto sagrado, 1 aos Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Vamos orar, rogando que o Senhor nos edifique por meio da Tua palavra. Deus amado, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, rogando pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor abençoe as nossas igrejas, ó Deus, aquelas que estão fechadas, aquelas que estão funcionando com restrições em meio a essa crise sanitária, mas que o Senhor abençoe sempre o Teu povo, ó Deus, com o pão do céu que é a Tua palavra. Nós rogamos também que o Senhor abençoe o nosso país nesse momento de crise sanitária, ó Deus, que o Senhor possa abençoar que a multiplicação, ó Deus, no que diz respeito à vacinação possa ocorrer. O Senhor abençoe os nossos governantes nessa demanda. Ó Deus, que o Senhor abençoe o governo do nosso país, que tenha homens e mulheres comprometidas com o Teu Evangelho. Nós também te pedimos que assim o Senhor possa guardar de maneira especial, ó Deus, aquelas famílias que têm sofrido, ó Deus, da Tua igreja com essa enfermidade. Ó Deus, aqueles nossos irmãos que estão internados ou que estão em isolamento, ó Deus, nos seus lares, vivendo essa realidade pandêmica, que a graça do Senhor os abençoe com a cura. Nós também colocamos os nossos irmãos de luto e assim, ó Deus, as suas respectivas famílias possam, ó Deus, encontrar o conforto do Senhor. Nós também colocamos diante do Senhor agora, ó Deus, a leitura da Tua palavra, ó Deus, e o momento de meditação nela, que o Senhor venha assim nos abençoar e nos edificar. É assim a nossa oração, humildes, no nome santo e amado de Jesus. Amém. Queridos, Paulo, no capítulo 1, ele chega a afirmar de maneira tão categórica que aquela igreja, a igreja de Tessalônica, ela havia se tornado uma igreja modelo, que o apóstolo Paulo chega a dizer que essa igreja não precisava aprender absolutamente mais nada. No versículo 7, o apóstolo diz, no capítulo 1, que essa igreja se tornou uma igreja modelo para toda a Macedônia. O apóstolo Paulo, ele nutria um grande amor por aquela igreja, e nós podemos encontrar o seu desejo de visitá-los no capítulo de número 2 de maneira muito clara, mas no verso de número 18, Paulo mostra que por outras questões, inclusive ele apresenta aí uma questão espiritual, ele foi impedido de visitar aqueles irmãos e por causa disso ele manda Timóteo. Ele manda Timóteo que no capítulo de número 3 traz excelentes notícias para Paulo e então o capítulo 3 termina com Paulo orando e agradecendo a Deus por aquela igreja. Mas vale salientar que Paulo começa no capítulo de número 2, no verso de número 2, dizendo que o ministério dele, tanto na cidade de Filipos quanto também na cidade de Tessalônica, não foi infrutífero, ainda que ele enfrentou bastantes lutas e muitas adversidades. Mas Paulo termina o capítulo de número 3 na sua oração no versículo de número 13, dizendo: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo fala do coração confirmado em santidade. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós estudamos os atributos de Deus, nós encontramos que a única maneira do homem conhecer ao Senhor é através da sua graça, da sua misericórdia, pela pregação do Evangelho. E a maneira que nós podemos conhecer a Deus, ou pouco que nós podemos conhecer a Deus, ainda que de uma maneira descritiva, porque nós sabemos que Ele é infinito, é através dos seus atributos. E nós temos 16 atributos nas Escrituras que refletem a pessoa grandiosa de Deus. E a glória de Deus é justamente a união de todos esses atributos. E aqui Paulo, na sua oração, ele destaca a santidade, ele espera que o coração da igreja possa ser confirmado em santidade
e é essa a sua oração. Quando nós lemos o 6º capítulo do profeta Isaías, ali no seu chamado, quando ele tem aquela visão gloriosa no ano da morte do rei Uzias, ele diz que os anjos clamavam, eles afirmavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Por toda a terra nós podemos contemplar a santidade do Senhor. O Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Observe a própria criação comprovando a grandeza e a santidade do Senhor. A expressão santidade em hebraico, a língua do Antigo Testamento, é a palavra kadosh. Kadosh significa justamente ser separado por Deus, ser separado para uma função nobre, é uma função realmente de se comprometer com as causas do Senhor, com o seu reino, se lembrar da sua aliança, guardar os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Como o Salmo 119, nós encontramos várias e várias descrições para as Sagradas Escrituras. E então o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 4, ele vai começar a segunda parte da carta. Os exegetas, os estudiosos no Novo Testamento dizem que do capítulo 1 até o capítulo de número 3 nós temos a parte doutrinária, teológica, onde Paulo trata sobre muitas doutrinas. É lógico que Paulo ele vai citar outras doutrinas, ele vai defender outras doutrinas, ele vai ensinar, corrigir também entre o capítulo de número 4 e o capítulo de número 5. Mas essa é a parte ética da carta, onde ele faz já as suas aplicações, tendo em vista tudo o que ele ensinou anteriormente. E quando nós pensamos o momento que nós estamos vivendo em meio a esse colapso que o nosso país enfrenta, a situação adversa no mundo inteiro, ainda que nós sabemos que já existem países onde a normalidade já está se estabelecendo, claro, com muita cautela e com uma velocidade pequena, mas nós sabemos que a vacinação não anda acelerada no nosso país, nós não podemos nos esquecer de lembrar do que Paulo diz aqui no verso 13 do capítulo 3, que o nosso coração precisa ser confirmado em santidade, que o nosso coração continua a cada momento se lembrando que Deus tem cuidado do seu povo, que Deus tem nos separado. O apóstolo Pedro diz que nós, gentios, nós que não éramos povo, agora somos povo por causa do Senhor. E então no capítulo de número 4, do verso 1 até o verso de número 8, o apóstolo Paulo ele vai trazer muitas manifestações gloriosas para a igreja. É interessante que essas manifestações são éticas, elas são exortações a uma vida contra a impureza, uma vida de santidade. E o apóstolo Paulo, então, ele traz como que uma introdução nos versos 1 e 2, para a partir do verso 6 até o verso 8, ele apresentar como a igreja deve se comportar de uma maneira pura. O versículo 3 já deixa isso bastante claro e nós vamos tratar dele em outra oportunidade. Então nós vamos meditar aí nesse verso 1 e nesse verso 2, pensando na santidade de Deus, pensando na oração apostólica do versículo 13 do capítulo 3, eu gostaria que nós observássemos como Paulo aqui coloca a Escritura no seu devido lugar. E infelizmente hoje a Escritura também tem sido muito negligenciada, os homens não têm estudado a palavra de Deus, os homens nem consideram muitas vezes a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, e muitas pessoas inclusive têm dito que a Bíblia é um livro obsoleto. Algumas pessoas, alguns teólogos chegaram a afirmar recentemente que a Escritura precisa de uma reforma. Isso, na verdade, é algo caótico, na verdade, isso é algo muito infeliz. Nós sabemos que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, e é ela que faz com que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como diz Paulo ali na sua segunda carta a Timóteo. Queridos, eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: a necessidade das Escrituras. A necessidade das Escrituras. Aqui nós vamos observar 3 razões sobre a necessidade das Escrituras. Em primeiro lugar, as Escrituras moldam a ética da igreja. As Escrituras moldam a ética da igreja. Apenas a parte A do versículo de número 4, do versículo de número 1 do capítulo 4, diz Paulo: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus
que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Eu fiz questão de repetir a leitura 2 vezes, para que fique muito claro que Paulo está dizendo que eles receberam do Senhor Jesus. Paulo ele se apresenta diante de Deus e ele se apresenta em favor da igreja de uma maneira muito maravilhosa, de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito pastoral. O puritano Matthew Henry, comentando esse versículo, essa parte inicial, a parte A, ele diz: a forma como a exortação apostólica é dada é muito afetuosa. O apóstolo os trata como irmãos, ele os chama assim e os amava dessa forma. Uma vez que o seu amor por eles era muito grande, ele os exorta de maneira muito séria. Vos rogamos e exortamos. O apóstolo não estava disposto a receber qualquer recusa e, portanto, repete a sua exortação repetidas vezes. Quando Paulo, e o Matthew Henry coloca muito bem, ele repete a sua exortação, ele faz questão de usar tanto a palavra ensino quanto a palavra exortação, e ele mostra isso de uma maneira muito cativante, dizendo que ele rogava. E por que eu falo de ensino? Porque ele trata sobre instruções no versículo de número 2, e ele diz que eles receberam do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo ele diz: vocês receberam do próprio Senhor Jesus Cristo a maneira como vocês precisam moldar a sua vida, a maneira como a igreja precisa se comportar é dada pelo Senhor Jesus. Quando nós terminamos a leitura do 7º capítulo de Mateus, nós temos do capítulo 5 até o capítulo de número 7 ali o Sermão do Monte, e quando Cristo termina, as pessoas, diz o evangelista Mateus, estavam maravilhados da sua doutrina e da maneira como ele ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinava aquilo que ele vivenciava, aquilo que ele vivia, aquilo que era a realidade da sua alma, do seu comportamento. Paulo diz que eles recebestes a maneira que deveis viver e agradar a Deus. Observe que Paulo deixa claro que essa maneira como nós agradamos a Deus, essa maneira como nós devemos viver aqui na terra como santos, como separados, só pode ser pautada pelas Escrituras. Eu gostaria de ler um texto em Colossenses capítulo 1, versículo de número 9, onde Paulo reflete a mesma ideia. Colossenses 1,9 diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Desde que ouvimos, Paulo está falando de Epáfras, que era o pastor da cidade de Colossos, e ele diz que Epáfras trouxe boas notícias de como aquela igreja vivenciava o evangelho. Então Paulo diz que ele não deixava de orar, pedindo para que a igreja transbordasse do conhecimento de Deus. Quando nós lemos as cartas que o Senhor Jesus Cristo escreveu ali ao Apocalipse, ele citou ao anjo, o anjo passou a João e esse o escreveu. E quando nós lemos também na nossa confissão de fé, o capítulo que trata sobre a igreja, ali a confissão de fé vai dizer que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. E existem algumas, inclusive, que não podem ser consideradas igrejas, mas que elas são sinagogas de Satanás. Elas não pertencem ao evangelho, elas são, na realidade, um outro evangelho, um falso evangelho que tantas vezes os apóstolos e os profetas combatiam no seu período de pregação e de ministério, e fica muito claro isso quando lemos as páginas do Antigo e também do Novo Testamento. Somente a Escritura vai moldar a ética da igreja. Se você ler o verso de número 3 até o verso de número 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre pecados sexuais, o apóstolo Paulo vai falar sobre prostituição, o apóstolo Paulo vai falar sobre lascívia, o apóstolo Paulo vai dizer que muitos não possuem o seu corpo de maneira pura e que isso precisa acontecer com muita honra, segundo o versículo de número 4.
Observe como nós fomos separados pelo Senhor. Mais uma vez eu me lembro da expressão Kadosh e trago à memória dos irmãos. Nós somos separados para sermos confirmados em santidade. Interessante o que a pandemia nos proporciona, o que ela não nos proporciona em relação à santidade. Quando nós pensamos no isolamento que precisamos manter com os nossos familiares, quando pensamos que muitas vezes as nossas igrejas precisam fechar as suas portas, como está acontecendo em muitos lugares no mundo inteiro, e não é diferente em muitos estados e cidades do nosso país, como que nós podemos ainda na presença de Deus sermos confirmados em santidade? Lendo as Sagradas Escrituras, abrindo a Palavra de Deus, vivendo uma vida de oração. É somente por meio da igreja que nós seremos moldados em santidade? É somente pelo ministério pastoral que nós seremos moldados em santidade? É somente pelo presbítero? É somente pelo sínodo reunido, pelo Supremo Concílio, pelo presbitério? Não. Nós somos moldados não pela igreja, mas nós somos moldados pelas Escrituras. É a Escritura que molda a ética da igreja. Lógico que nós precisamos que tudo isso funcione e tudo isso é uma grande bênção. Os concílios das nossas igrejas, nós sabemos que isso abençoa o reino do Senhor, mas é somente a Escritura que molda a nossa vida, a nossa ética, o nosso caráter, e é somente a Escritura que nos faz compreender quem é Deus e como Ele deve ser adorado. Como Cristo disse que nós precisamos examinar as Escrituras, porque são elas que testificam a respeito dele, 5,39 de João. Não permita que a pandemia te impeça de moldar a sua vida como igreja, porque eu e você somos a igreja, não os templos, não as paredes. Nós somos a habitação do Espírito Santo, e Paulo está ensinando aos crentes de Tessalônica que, por meio das Escrituras, a igreja seria moldada. Mas, em segundo lugar, as Escrituras moldam a santificação progressiva da igreja. As Escrituras moldam a santificação progressiva da igreja. Diz o verso 1, parte B. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Eu já falei muito sobre santificação, tendo em vista o verso 13 do capítulo 3, mas agora Paulo diz, efetivamente estáis fazendo. Queridos, observe que a doutrina da santificação, ela nos ensina que a santificação ela é progressiva. É isso que a teologia reformada nos ensina. O que isso significa? Que no momento que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, ali começa o processo de santificação. E a cada dia nós precisamos nos moldar por meio das Escrituras para parecermos mais com o Senhor Jesus Cristo, o varão perfeito, o varão aprovado por Deus, segundo o apóstolo Pedro ali no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos diz na sua pregação. Retorne ao capítulo 1, olha o que diz o versículo de número 6 do capítulo 1. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja estava situada, como eu já disse, na Macedônia, mas Paulo diz que inclusive na Acaia também eles haviam se tornado um modelo. E a Acaia cobria 3 outras igrejas que o apóstolo Paulo havia plantado. Mas observe de maneira muito contundente, de maneira muito clara, como o apóstolo deixa evidente que eles haviam se tornado uma igreja modelo porque eles haviam recebido a palavra de Deus com profunda alegria e que essa palavra havia mudado o seu comportamento. Olha só o que diz o verso 9 também do capítulo de número 1. Pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Observe como eles observar tudo que Paulo pregava, ao considerar tudo que o apóstolo Paulo pregou, eles deixaram seus ídolos e eles passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. E Paulo depois continua no último verso do capítulo 1, dizendo, aguardando o bendito retorno
do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se tornaram um modelo, eles deixaram a idolatria e eles se apegaram à santificação, e eles só poderiam se tornar santos por causa da Escritura Sagrada. Não existe santidade sem Bíblia, não existe santidade sem estudo das Escrituras, não existe santidade sem decorar as Escrituras, não existe santidade sem amar as Escrituras, não existe santidade sem estudar e viver as Sagradas Escrituras. Ela que molda a santificação progressiva da igreja. E a pergunta que nós temos que fazer é: será que a cada dia nós podemos olhar no final do nosso dia para o caminhar que nós passamos nas últimas 24 horas, para as decisões que tomamos nas últimas 24 horas e nos encontramos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos encontramos verdadeiramente mais santos, mais purificados, mais kadosh, mais separados para o Senhor e para a sua glória. Nós louvamos a Deus porque existem muitos crentes como os de Tessalônica nos nossos dias. Nós louvamos a Deus porque existem igrejas como a de Tessalônica nos nossos dias. Sim, o número de sinagoga de Satanás aumenta a cada dia, o número de igrejas falsas é muito maior do que de igrejas verdadeiras, mas Deus sempre preserva o seu remanescente fiel. Deus tem cuidado do seu povo e Ele tem santificado a sua igreja por meio da palavra de Deus. Mas em terceiro e último lugar, as Escrituras moldam a submissão da igreja. As Escrituras moldam a submissão da igreja. Defendendo o seguinte ponto, a necessidade das Escrituras, nós falamos em primeiro lugar que as Escrituras moldam a ética da igreja. Em segundo lugar, as Escrituras moldam a santificação progressiva da igreja. E em terceiro e último lugar, as Escrituras moldam a submissão da igreja. Olha o que diz a parte final do texto, ou seja, o versículo de número 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Paulo diz: vocês estáis inteirados de quantas instruções vos damos da parte do Senhor Jesus. Vos demos, perdão. Essas instruções, interessante que o apóstolo Paulo ele tirou essa palavra na original grega, na língua original, de um contexto militar. Então o apóstolo Paulo diz que, assim como um soldado, desde o momento quando ele está aprendendo os princípios elementares da vida militar, ele tem que aprender muitas instruções. E é lógico que aí muitos homens vão crescendo na sua carreira militar, mas eles sempre precisam receber novas instruções e cada soldado precisa estar bastante acostumado com essa realidade. E Paulo diz que por meio das Escrituras, por meio da sua pregação, ele deu à igreja muitas instruções. Mas ainda que fosse a pregação paulina, ainda que fosse a pregação apostólica, ele diz que na verdade eram instruções do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo ele escolheu os seus apóstolos para que eles fossem testemunhas de tudo aquilo que ele havia feito. O Senhor Jesus Cristo diz que eles deveriam sair de Jerusalém e todo o mundo pregando o Evangelho. É lógico que nós sabemos que a geração dos apóstolos não seria suficiente para isso, eles morreram, mas eles deixaram para mim e para você, por inspiração do Espírito, tanto os apóstolos quanto também os profetas do Antigo Testamento, a sua palavra. É a Escritura que molda a nossa submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque molda a submissão da igreja, mas essa submissão é a Cristo Jesus. Porque nós recebemos dele, nós recebemos na palavra dele as suas instruções. O Senhor Jesus Cristo ele está conosco de 3 maneiras distintas e de uma maneira muito singular por meio das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo está conosco de 4 maneiras diferentes, mas eu quero destacar a Escritura como uma maneira distinta. Primeiro, o Senhor está conosco através da sua onipresença. Ele é onipresente, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo, o único Deus que subsiste em 3 pessoas, como definiu a teologia ali nos primeiros séculos e nós as defendemos como também defendiam os reformadores. O Senhor está conosco também através da participação da ceia do Senhor, porque nós sabemos que Cristo prometeu no Evangelho de João, no capítulo de número 6,
que todas as vezes que nós participamos da ceia, que nós tomamos do cálice, nós comemos do pão, o Senhor Jesus Cristo está presente de maneira espiritual. Nós sabemos que existem outras linhas teológicas, existem outras definições sobre a presença do Senhor, mas elas são da presença do Senhor na ceia, mas elas são heréticas. O Senhor está presente de maneira espiritual. O Senhor está presente conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo que Ele mandou no dia do Pentecostes e habita em nós. Então Cristo está conosco pela sua onipresença, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, 28:20 de Mateus, através da Santa Ceia, através do seu Santo Espírito que habita em nós. Mas essa forma distinta, também importante, nós consideramos que na verdade são 4 formas, mas essa maneira distinta que eu faço questão de citar é através das Sagradas Escrituras. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a palavra de Cristo conosco, porque Ele é o fio de ouro das Escrituras, porque Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus, porque Ele é a palavra de Deus que se fez carne, e a Escritura Sagrada é a palavra do Senhor Jesus Cristo, através de letras humanas, através de palavras humanas reveladas a mim e a você. Então Cristo está conosco pela sua onisciência, pelo seu Espírito, pela participação na ceia e pelas Sagradas Escrituras. Por isso a Escritura molda a nossa submissão a Jesus. Por isso Paulo diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. E como eu já disse, há um gesto muito magnífico aqui que Paulo coloca nessa expressão instruções, porque é um gesto militar. Então, quando chega alguém dentro da hierarquia militar que está acima, nós sabemos que todos os demais precisam mostrar a sua continência, o seu respeito e a sua submissão à autoridade. É a maneira como nós devemos nos apresentar diante de Cristo, lembrando que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor e que nós somos os seus súditos, que Ele é o nosso pastor, sim, nós somos suas ovelhas dependentes dEle. É por meio da Escritura que a igreja comprova essa submissão a Cristo. É por meio da Escritura que nós moldamos a nossa vida a sermos submissos, porque não é fácil ser submisso, é contra a nossa natureza corrupta, é contra a ação pecaminosa que habita em nossos corações. Nós necessitamos da Escritura para moldar a nossa ética, a ética da igreja. Nós necessitamos da Escritura para moldar a nossa santificação progressiva. E nós precisamos da Escritura para moldar a nossa submissão como igreja ao Senhor Jesus. E não é porque a igreja fechou momentaneamente em alguns locais, não é porque nós estamos vivendo com restrições. Aonde você vai, existem restrições, no supermercado, na farmácia, na padaria, e não é diferente assim nos meios eclesiásticos. Não é por causa disso que eu e você não necessitamos das Escrituras, não é por causa disso que eu e você não podemos nos moldar pela ética cristã, que é uma ética bíblica, pela santificação progressiva bíblica e pela nossa submissão a Cristo. Pelo contrário, talvez agora, mais do que nunca, nós temos tido tempo para abrir a palavra de Deus e buscar essa vida que agrade ao Senhor. O apóstolo Paulo exortava e rogava. Essa palavra rogada, o verso primeiro, está associado a orar. Ele orava para que Deus fizesse essa obra nos crentes de Tessalônica, que deve ser também a nossa oração, pedindo que assim o Senhor nos abençoe e que a cada dia nós possamos reconhecer a necessidade das Escrituras e buscar viver sempre modelado pela sua vontade. Vamos orar e pedir que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Deus amado, Deus bendito, a nossa gratidão pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o teu povo com a tua graça, que a Escritura possa ser aplicável, ó Deus, em cada coração que estará ouvindo essa mensagem e que ela, ó Deus, possa encher os nossos corações para que possamos sempre nos lembrar, ó Deus, que precisamos da tua palavra, precisamos, ó Deus, a cada dia nos submeter ao governo de Cristo, sendo irmãos verdadeiros uns dos outros
e sendo submissos ao seu governo santo como cabeça da igreja, a nossa santificação, que ela possa crescer, que o fruto do Espírito, ó Deus, possa sempre progredir em nossa vida e as obras da carne diminuírem. E também rogamos que assim, ó Deus, o Senhor possa moldar o nosso comportamento, ó Deus, a nossa ética, sempre pela Tua palavra. Visite, ó Deus, o nosso país. Visite, ó Deus, aqueles que sofrem nesse momento. Mais uma vez nós assim te pedimos. Aplica a Tua palavra em nossos corações. É a nossa oração, agradecidos no nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, nosso Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus possam estar sobre sua vida e assim sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe e aplique sua palavra em nossas vidas.